Olá, muito boa tarde. A TV Ponta Verde e o Sistema Opinião, mais uma vez, abrem espaço para o debate de ideias e propostas dos candidatos ao governo do Estado. Processo que consideramos extremamente importante na democracia. O nosso objetivo é levar até os eleitores uma oportunidade de conhecer mais sobre os concorrentes à sucessão estadual nas eleições 2018. Convidamos você, telespectador, a prestigiar esse momento e conhecer os planos e as opiniões dos candidatos ao pleito eleitoral. Estão aqui para debater conosco os candidatos Josan Leite, do PSL, Pinto de Luna, do PROS, Basílio Cristopoulos, do PSOL. Obrigada a todos os candidatos pela presença e registramos que o candidato do MDB, Renan Filho, apesar de ter confirmado por escrito em reunião por meio da assessoria, não compareceu ao debate, que além de ser transmitido pela TV Ponta Verde, está sendo transmitido também pelo Facebook e pelo portal op9.com.br. E para começar, vamos ver quais são as regras desse primeiro bloco, ressaltando que todas essas regras foram definidas em reunião prévia com a participação dos assessores dos candidatos. Neste bloco, o candidato terá 1 minuto e meio para responder. As questões que envolvem saúde, segurança e educação ficaram entre as principais dos temas de interesse dos alagoanos e serão respondidas pelos candidatos a partir de agora. Vamos ao sorteio do candidato que vai responder a primeira pergunta do eleitor. Então, vamos aqui mostrando para vocês o candidato que vai responder. Chegando aqui, o candidato de número 4. Vamos acompanhar a pergunta. Olá, tudo bem, candidato? Meu nome é Rafael, eu sou da Santa Lúcia. Eu gostaria de saber de vocês da proposta sobre a saúde. O candidato Basílio Cristopoulos tem 1 minuto e meio para responder a questão do eleitor. Eu queria dizer, em primeiro lugar, uma boa tarde ao povo de Alagoas e repudiar veementemente a ausência do atual governador Renan Filho aqui nesse debate. Perde a democracia, perde o estado de Alagoas. É um desrespeito com você que está aí em casa, que tirou a sua tarde para assistir aqui um debate sobre as propostas para o Estado. Que candidato é esse que não tem propostas para a saúde e para a educação e que não tem compromisso com o povo e com a democracia? Com relação à saúde, nós temos uma discordância em relação ao modelo de saúde que é hoje posta pelo governo estadual. O governo estadual quer privatizar a saúde, é isso mesmo. Ele quer entregar esses hospitais que ele ainda não entregou e que ele prometeu, 5 hospitais, e ele não entregou, e ele quer entregar esses hospitais à iniciativa privada, para as chamadas organizações sociais, OS. Esse é um modelo que descamba para a corrupção em todo o país. Se nós observarmos, em São Paulo, teve gente presa semana passada por causa desse modelo de OS. Então, esse modelo não pode ser colocado. Então, nós queremos uma saúde pública, de qualidade, queremos criar um ambulatório infantil em Arapiraca, porque o interior precisa de mais assistência à saúde. Queremos também fortalecer e implementar a saúde de média complexidade, que é a responsabilidade do Estado no interior, para que as pessoas não precisem mais ter que vir do sertão, do agreste, para a capital, para ter um atendimento que muitas vezes é ruim, demora para ser atendido. Então, nós vamos mudar a saúde de Alagoas, botando a gestão pública de qualidade e eficiente. Então, vamos sortear o segundo candidato que vai responder a mais uma pergunta do eleitor. O candidato de número 3, o Pinto de Luna, que vai responder. Vamos acompanhar a pergunta sobre segurança. Meu nome é Ianara. Eu gostaria de saber referente à segurança em Alagoas, que está muito violento. Eu moro no bairro da Serraria e lá também tem acontecido muito caso de violência, tanto roubo de carro como roubo, mesmo na rua onde eu moro, tem roubo também das pessoas sendo assaltadas de moto, enfim. No geral, eu gostaria de saber sobre a segurança em Maceió e em Alagoas. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Pois é, gente. Renanzinho faltou. Teria que estar aqui, justamente para responder essa pergunta. Porque ele diz que a gestão dele diminuiu o índice de homicídio e diz também que a segurança melhorou substancialmente. Não é verdade. Olha aí o que diz a Voz da Rua. Nós não podemos tolerar isso. Enquanto está só nos crimes contra o patrimônio,
Você pode recuperar aquele celular, vai dar trabalho. Você recuperar aquele celular, aquele carro, a sua casa que foi roubada. E aí, quando tira a sua vida? Quando tira a vida do seu filho? Como é que ficamos? O homicídio ainda graça em Alagoas. O homicídio ainda descamba Alagoas perante a sociedade brasileira. É impossível hoje a gente ver o jovem na grota morrendo à míngua, a mãe chorando no escadão porque o filho morreu, na mão do traficante, ou até mesmo na mão daquele justiceiro local. A justiça aqui tem que ser feita. A segurança padece, a segurança precisa ser melhorada em Alagoas. E a nossa proposta é trazer uma segurança efetiva, com prevenção, repressão e colocar aquele meliante que te rouba e que te mata na cadeia. É isso que precisamos fazer. Bandido bom é bandido preso, processado, preso e condenado. Só confirmando, então, o próximo candidato a responder, o Josan Leite. Vamos acompanhar a pergunta do eleitor. Meu nome é Jailson, trabalho aqui no centro, moro no bairro do Jacintinho. Eu gostaria de saber de vocês, políticos, que a gente tem a oportunidade de saber, e agora eu quero saber, qual seria a proposta para a educação, para o nosso bairro, para o nosso estado? Muito bem, é uma honra estar aqui com vocês hoje e lamento também profundamente que o candidato tenha fugido do debate. Isso é vergonhoso para o Estado democrático. A gente precisa ter transparência em tudo que faz. Esse debate ele é ao vivo e por isso é transparente, é lamentável. A educação é a base de qualquer Estado que queira se desenvolver. E é em Alagoas o pior índice que a gente tem do país. Alagoas amarga o maior índice de analfabetismo do país. Esse desrespeito com a educação mostra uma única coisa, que esse atual governo e os demais governos que passaram por Alagoas esqueceram de olhar para o futuro. Eles não respeitam e eles não planejam o futuro. Sem educação não há como se construir o futuro. Existem alguns locais que a gente tem dificuldades, inclusive, de acesso da segurança e dos serviços de Estado. Nesses locais, a gente precisa ter, sim, escolas militarizadas, onde se vai ter uma disciplina, onde você vai ter um estudante que entra de manhã no ensino integral, tem sua alimentação correta, tem toda uma assistência de nutricionista, vai ter o seu esporte para fazer, ele vai ter uma segunda língua para desenvolver o turismo que a gente tem aqui. Então, aprender uma segunda língua, se capacitar, melhorar suas capacidades, irá gerar um grande desenvolvimento para o nosso Estado. Muda Alagoas de verdade. E assim encerramos o primeiro bloco com as perguntas dos eleitores. Logo após o intervalo, candidato pergunta para candidato, é o confronto direto de ideias. Voltamos em instantes, eleições 2018, o Nordeste vai às urnas com o sistema Opinião. Vamos conferir as regras para esse segundo bloco. Neste bloco, os candidatos perguntam entre si. Serão 30 segundos para formular uma pergunta com tema de livre escolha. O adversário terá 1 minuto e meio para responder, com réplica de 45 segundos e tréplica de 30 segundos. Quem responder fará a pergunta seguinte até que todos tenham perguntado e respondido. E lembrando que o candidato do MDB, Renan Filho, apesar de ter confirmado presença por meio da assessoria em um documento assinado após reunião realizada aqui na TV Ponta Verde e protocolado no TRE, não compareceu ao debate. Vamos ver quem é o primeiro candidato a fazer a pergunta? Vou novamente sortear aqui. O candidato Josan Leite pode ficar à vontade para responder, para perguntar e escolher quem vai responder. Vou fazer a pergunta para o candidato Pinto de Luna. Candidato, o senhor chegou em Alagoas para acompanhar a Operação Taturana e que fez um bom trabalho, por sinal. E hoje o senhor encabeça a chapa onde estão as pessoas que o senhor ajudou a condenar. Não é um pouco contraditório para o senhor e desconfortável estar nessa situação? De maneira alguma, amigo. Primeiro, que eu não vim para acompanhar, eu vim para coordenar e executar. Né?
não me causa nenhum constrangimento. Primeiro, porque essas pessoas não estão condenadas. Não tem nenhuma condenada. Então, sua informação não procede. Deveria se informar um pouco melhor. A Operação Taturana ainda está em fase até de denúncia. Não tem nem denúncia feita. Agora, no segmento político, cada um sabe da sua atitude. Dentro da nossa coligação não existe crianças. Cada um sabe o que fez. Agora, nós temos um projeto efetivo para Alagoas e para a segurança pública. Então, eu não me sinto, em momento nenhum, constrangido ou desmotivado. Sentiria assim, se eu me acovardasse e não viesse para o processo político que foi para o qual eu fui chamado. Quando eu fui chamado para compor isso, eu fiz exigências. E as exigências foram cumpridas. Então, eu me sinto inteiramente à vontade de ter aí trabalhar uma renovação. Nós temos um senador jovem e temos um senador que vai trazer recursos e vem trazendo recursos para Alagoas, que é o Bilde Lira. Nós temos o Rodrigo Cunha, que é uma ficha totalmente limpa. Então, esse é o momento de mudança e esse é o momento de perseverança. Então, eu não me sinto em momento algum constrangido. Se eu fosse me sentir constrangido, eu não teria assumido esse papel, porque não é do meu perfil. Bem, candidato, o senhor faz parte de uma coligação que a gente chama aqui em Maceió balaio de gatos, né? Tem de tudo um pouco. Começou já a partida desde o início. Todo mundo sabe e eu tenho certeza que o senhor sabe disso. Então, como é que se pode construir um plano de governo em uma coligação onde cada um puxa para um lado e não há um norte para Alagoas? Eu acho que Alagoas merece muito mais e a gente precisa ter muito mais firmeza entre a equipe de trabalho para desenvolver e para fazer o que precisa ser feito no estado de Alagoas. Infelizmente, candidato, não é esta a realidade da coligação e tem sim pessoas lá que foram muito bem envolvidas nessas operações que o senhor brilhantemente... Obrigado pelo brilhantemente. E, Josan, eu lhe digo, eu sempre conduzo, não sou conduzido. Então, jamais entraria numa empreitada dessa se não tivesse sobre a minha mão a liberdade de conduzir esse processo. Como eu disse, cada um que fez, faça. Agora, eu tenho um projeto efetivo que independe desses candidatos. Eu tenho um projeto de governo que, no momento ideal, será implementado. Então, eu me sinto inteiramente à vontade para dizer, não sou manipulado. Eu conduzo, não sou conduzido. Quem respondeu pode, o senhor Josan Leite, candidato, pode escolher quem vai fazer a pergunta agora. Ah, não, desculpe, Pinto que respondeu, ele quem faz a pergunta. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Ô, Josan, eu vou devolver para ti. Né? Josan, tem uma situação aqui em Alagoas, que é o FECOEP, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. É um fundo que tem bastante dinheiro e as pessoas vivem passando fome. Eu gostaria de saber como que você vai administrar esse FECOEP, já que tem desvio de finalidade dele. Está aí com você. Bem lembrado, candidato. Essa é acho que até uma denúncia pública e transparente que o senhor está fazendo aqui. Estão realmente utilizando recursos que era para o combate à fome para se fazer outras finalidades. Então, esse tipo de ação a gente não pode ter em um governo que se diz tá resolvendo os problemas. O candidato Fujão, ele foge, inclusive, dessa pergunta. Eu tenho certeza que essa pergunta talvez fosse muito mais indicada até para ele, que tem se utilizado desses recursos de forma errada. Então, isso precisa ser corrigido e a gente precisa agir. A principal ação que a gente precisa ter para combate, não só a fome, mas geração de empregos, é a gente trabalhar no desenvolvimento do nosso Estado, como um todo. Como eu falei, a nossa base é educação. A gente precisa preparar as pessoas, capacitar. Alagoas tem uma capacidade imensa, mal utilizada, para o turismo. Isso ainda está muito incipiente. A gente precisa criar uma infraestrutura para o turismo. A gente precisa treinar essas pessoas para que o sangue que corre nas veias dela seja o sangue do turismo, que as pessoas pensem e respirem o turismo. Essa estrutura toda precisa montar
para que a gente desenvolva e cresça. A questão da gente se utilizar de recursos que foram destinados, né, por lei, para uma finalidade. Josan, eu jamais farei a crítica pela crítica. Eu concordo com o colega, há desvio, né, de finalidade do FECOEP, isso é patente e já foi alertado, e fizeram um grande conchavo para que houvesse esse desvio. Né? O presidente do meu partido relutou contra isso. O deputado Bruno Toledo foi enfático em dizer que havia esse desvio, né? E que se quisesse construir hospitais, que é o que está sendo feito, que tivesse um fundo para a construção de hospitais. Porque se você vai socorrer alguém, essa pessoa precisa estar, no mínimo, alimentada. Então, combate e erradicação à pobreza vem para a alimentação. Falta leite e cesta básica. Muito bem, candidato. E, além disso, candidato, a gente vê se gastando milhões e milhões em obras e o básico do HGE, por exemplo, não é resolvido. Falta medicamentos, falta condições de trabalho, falta respeito a quem trabalha dentro do sistema de saúde. A meritocracia precisa ser implantada em todos os cargos dentro do governo. A gente não pode estar criando coisas sem resolver o básico. É uma pena. Cada candidato, o candidato Basílio responde no próximo bloco a pergunta direta, o confronto de ideias entre os candidatos ao governo de Alagoas. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais debate para você. O Nordeste vai às urnas com o Sistema Opinião. Até já.